Opa! E aí, gente? É, então, vou estar gravando uns vídeos aí pra tentar ajudar quem tá com muita dificuldade em algoritmo. Eu sei que tem gente lá que nunca tinha visto algoritmos antes, lá desde o primeiro período, né? E que a matéria é bem corrida, né? As coisas passam assim muito rápido. Então, às vezes não tem como o professor acabar dando com tanta calma, né, as matérias, as explicações assim e ficar reforçando cada coisa que é feita. Então eu vou estar fazendo umas videoaulas aí. Umas videoaulas não, umas explicações mais calmas do que é passado nas aulas, no intuito de ajudar quem tem muita dificuldade. Quem consegue mandar o código de boa e tal, não vai precisar, talvez, disso aqui, na verdade. Então, assim, é mais para quem tem dificuldade, mas se alguém quiser tirar dúvida também, pode vir no vídeo ou me chamar no Whats, qualquer coisa aí. Relacionado à programação, vocês podem me chamar e perguntar. Tem muita gente na sala também que manja bem. Vocês sabem, né? O Pablo e tal já manda bem. Então, se quiserem me chamar, estou aberto aí a tirar dúvidas e auxiliar na resolução de exercícios. Enfim, bom, isso aqui eu vou fazer em relação à aula de hoje, né? Aula do dia 15, a lista de exercícios que o Beto passou pra gente, que seriam sobre structs, né? Ele passou structs na última aula dele e hoje ele passou a lista pra gente estar fazendo. Eu vou estar resolvendo um dos exercícios que ele passou. Na verdade, não é exatamente o exercício, mas é mais ou menos o que ele pediu. Que seria mais ou menos aqui: a gente receber e armazenar a idade, o endereço e o nome de uma pessoa numa struct, certo? Então a gente teria que criar uma struct pessoa, né, para armazenar esses valores e depois pedir para o usuário inserir para a gente armazenar esses valores na struct, certo? Então, bom, a gente pode começar de duas maneiras aqui. Uma seria construindo direto a struct, ou outra seria primeiro pedindo os valores e criando as variáveis aqui, tá? Eu prefiro montar primeiro a struct. Então, como que a gente monta uma struct, né? Aqui no C++? Seria struct, a gente fala que é uma struct, a gente vai fazer, e a gente passa em seguida o nome dessa struct. No caso aqui, como a gente está tratando sobre dados de uma pessoa, a gente pode chamar essa struct de pessoa, tá? Bom, toda struct a gente deve, de preferência, começar com a primeira letra dela maiúscula, tá? Então, pelo menos o P maiúsculo é necessário. Então, pessoa, a gente abre chaves e aqui dentro a gente vai passar as variáveis que essa pessoa tem. No caso, seria a idade, certo? Então, aqui lendo pelo nosso enunciado, seria a idade, o endereço e o nome, certo? Então, vamos criar aqui. A idade a gente pode deixar como inteiro, então int idade, certo? Aí, a gente poderia fazer aqui de duas maneiras. Ou criar um char aqui, sei lá, de 32 caracteres, né, para o nome e para o endereço. Ou a gente pode usar string, que é a mesma coisa que um char com um vetor de caracteres, no caso, né? É a mesma coisa, então eu vou optar por utilizar string pela facilidade, certo? Então string name, no caso o nome, né, da pessoa, e também string endereço, tá? Que são os valores que a gente quer armazenar sobre uma x pessoa, tá? Então aqui a idade, int idade, string nome, né, porque é um texto, string nome, e string endereço, certo? Então esses são os valores da, da struct pessoa, perfeito? Então foi criado, não pode esquecer a ponto e vírgula aqui, tá? Na struct, fora do nosso int main, tá? Então, recapitulando. Para a gente montar uma struct fora da int main, tem que ser fora da int main, tá? Nossa função principal, tem que ser fora dela. Lembrando, para você chamar uma struct, você escreve struct, em seguida você dá o nome dela. No caso, o nome tem que vir sempre com a primeira letra maiúscula, pelo menos a primeira letra maiúscula. E chaves, ponto e vírgula, e dentro dela você passa as variáveis que você quer armazenar, certo? Os valores que você quer armazenar. Bom, feita a struct, a gente pode começar agora criando variáveis que vão armazenar os valores que a gente vai inserir dentro da struct. Tá? Então vamos lá, vamos criar variáveis, isso aqui a gente já fez, né? Vem fazendo isso desde do primeiro período, então não é segredo para ninguém.
A única coisa aqui que eu vou fazer, essas variáveis, eu vou chamar elas, é o mesmo nome aqui, só que eu vou colocar em inglês, tá? Só para diferenciar. Pode colocar em português se quisesse. Eu acho que não tem nenhum problema, não tenho certeza. Não testei, mas acho que não teria nenhum problema. Mas por precaução, eu vou fazer em inglês, só para mudar o nome. Então, entidade, vou colocar int age, tá? O string nome, eu vou colocar string name. E o endereço vai ficar address, certo? Então, criei as três variáveis aqui. E elas são responsáveis por armazenar os valores que o usuário vai inserir aqui, que a gente vai pedir, certo? Como que a gente faz para printar uma coisa na tela, tá? A gente tem que usar o cout, tá? Cout, assim, só para lembrar, né, para ficar fácil de lembrar, tem que saber um pouquinho de inglês, é bom saber um pouquinho de inglês, porque cout, a gente sabe que out vem de output, que é saída, certo? Então, saída é o que a gente vai enxergar aqui no nosso terminal. É tudo que aparece para a gente aqui no terminal, tá? É a saída, perfeito? Então, cout, a gente tem que lembrar que é a saída, que é o que vai mostrar na tela, tá? Então, cout, a gente coloca aqui o sinalzinho e passa o texto que a gente quer escrever, tá? Então, aqui eu vou, por exemplo, pedir insira um nome, ok? Aí aqui a gente pode colocar um /n ou chamar aqui um endline, tá? Aqui fora. Eu vou deixar com /n para ficar mais fácil de vocês visualizarem e até lembrar mesmo do semestre anterior, do período anterior, a gente usava o /n aqui, tá? Então, lembrando, cout, saída, é o que vai aparecer aqui na tela, ok? E o cin, assim como cout, cin vem de input, que é entrada. Então, entrada são as coisas que a gente vai digitar para o computador receber, né? Para o computador ler. Então, fica aí essa dica para decorar, né? O que cada um faz. Cout, saída, cin, entrada. Então, cin. E aí, o que acontece agora? O nosso nome, vamos lá, recapitular, né? O nosso nome que a gente criou lá, aqui em cima e na struct, ele deve ser do tipo string, né? E qual é o problema de você usar o cin aqui? Se eu fizer um cin para inserir um valor na variável name, que está dentro aqui da nossa int main, o que ia acontecer? Se eu digitasse um nome composto ou nome e sobrenome, ele só vai pegar meu primeiro nome, porque o cin não vai pegar a partir do espaço, ele só pega o primeiro nome. Para a gente resolver esse problema, a gente tem que usar uma funçãozinha do C++ que chama getLine. Tá? Então a gente escreve aqui o getLine, tá? Abre o parênteses e a gente passa aqui dentro dele o quê? O cin, que é o que a gente utilizaria normalmente, em seguida a variável que a gente quer inserir os valores que a gente está digitando. No caso que seria a variável name, certo? Então, ponto e vírgula. Então aqui esse getLine seria o nosso cin, tá? É só para resolver o problema na questão do espaço, em nomes compostos e tal. Perfeito? Vamos lá. Agora a gente está inserindo, no caso a gente está printando aqui na tela, para a gente pedindo ao usuário inserir um nome. Em seguida a gente recebe esse nome utilizando o getLine, né? E aqui a gente pode dar um Ctrl C nessa linha, colocar aqui insira um endereço, tá? A gente pode pedir um endereço. Eu vou copiar essa linha daqui de baixo, né? Porque não tem necessidade de ficar escrevendo tudo de novo. Vou escrever aqui o getLine de novo. A única coisa que eu vou trocar aqui é a variável que vai ser inserida. No caso, a variável que vai guardar o endereço aqui é a address, tá? Então a gente coloca aqui address. Pronto. E agora para o nosso age, né, que é a nossa idade, eu vou colocar um cout aqui, escrever ele, não tem problema. Cout, insira uma idade. Vou colocar /n, ponto e vírgula. E como o age, né, ele é um inteiro, não é uma string, eu posso utilizar o cin normalmente, tá? O getLine, vocês só vão utilizar quando vocês estiverem trabalhando com string e for escrever mais de um nome ou frases com espaço e tal, certo? Então vamos lá, como o int age é um inteiro, não é uma string, eu posso utilizar o cin normalmente e colocar aqui cin na nossa idade, que no caso seria o age, perfeito? Bom, então com isso a gente já está pedindo os valores e armazenando em variáveis aqui dentro da nossa int main, certo? Agora, como que a gente vai passar esses valores para dentro da struct?
Como que a gente vai fazer isso? Bom, para a gente acessar, para a gente chamar a struct aqui dentro da nossa int main, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que falar aqui, a struct pessoa vai vir aqui para dentro. Então, pessoa, que é a nossa struct, é o nome da nossa struct que a gente tirou, pessoa. E aqui, a gente pode passar um nome que a gente quiser, tá? Eu, por exemplo, eu chamaria aqui de PS, tá? Mas a gente poderia, por exemplo, pensar num conceito aqui. A gente está tratando de uma pessoa, certo? Essa pessoa pode ser qualquer um, pode ser a sua mãe ou seu pai. Então, por exemplo, poderia colocar aqui pessoa, pai, ponto e vírgula. E aí, esses dados seriam referentes a meu pai. Então, eu poderia passar pai. E para acessar esses dados, né, de dentro da struct, a gente faz como? A gente chama essa struct, essa pessoa que a gente está querendo chamar, e passa ponto, e aí a gente tem acesso aos dados dela. No caso, idade, nome, endereço. Então, se eu quisesse acessar a idade do meu pai, poderia passar pai, ponto, idade. Ou pai, ponto, nome. Ou pai, ponto, endereço. Certo? E isso serve para qualquer nome que eu quiser colocar. Se eu quisesse colocar mãe, aí eu passaria as informações, no caso aqui trocaria, de pai seria mãe, ponto endereço, mãe, ponto nome. Então aqui eu posso escolher o nome que eu quiser, tá? Como a gente está trabalhando com uma coisa genérica, eu vou manter. Então a gente poderia deixar aqui como pessoa mesmo, desse jeito, ou PS, tá? Então o nome que você colocar aqui vai ser o nome que você vai ter que trocar na hora de chamar para acessar os dados aqui, tá? Então vamos fazer para ficar mais claro isso aí, beleza? No caso aqui eu vou chamar de PS mesmo. Então, como que a gente vai armazenar os dados? Mais uma vez, para acessar, a gente vai chamar então aqui o nosso PS, né? Lembrando que aqui poderia ser pessoa, ou, sei lá, o nome que você quiser chamar, X, tanto faz. Só ficando claro que você pode escolher o nome que você quiser aqui, contanto que fique claro para você do que se trata. Então aqui, pessoa, vou chamar de PS. Então, para a gente acessar aqui, esse PS está fazendo referência à nossa struct, certo? Então, PS, como está usando referência à nossa struct, eu vou chamar ele aqui PS, ponto, para acessar, né? Ponto, para acessar. Então, PS, falando aqui, pega para mim, então, lá na pessoa e acessa para mim lá dentro. Aí, o que eu quero acessar? Eu quero acessar primeiro o nome. Então, vamos lá. Aqui dentro da pessoa, o nome, o campo nome chama nome. Então, nome igual. E que valor que eu quero passar? Eu quero passar a variável que está armazenando o nome aqui para mim, que é a variável name que eu criei. Então, eu vou passar aqui para ele o name, ponto e vírgula, para fechar. E aí, opa, escrevi home aqui. E agora eu vou fazer isso para os outros dados da struct. Então, mais uma vez, lembrando, PS, né, que faz referência à struct pessoa, eu quero que você acesse para mim, ponto. O campo, que campo que eu quero agora, eu vou pegar o endereço, ps.endereço, que é o nome que está aqui na nossa struct, certo? ps.endereço, igual. E aí, eu passo aqui a variável que está armazenando meu endereço dentro da função main. A variável que está armazenando é a variável address, certo? Address, ponto e vírgula. Em seguida, agora, eu passo para ele, então, ps, acessa para mim a struct, e agora puxa para mim o campo da idade. Então, ps.idade, que é esse campo aqui. ps.idade é igual. E aí eu passo a variável que está responsável por armazenar a minha idade aqui no int main, que é a variável age, certo? Então aqui eu passo age, beleza? Agora, com isso, eu já tenho minha struct com dados dentro dela. E agora eu posso simplesmente vir aqui e printar esses dados na tela. Como que eu faço para printar esses dados agora? Lembrando, para printar, é o comando cout, de saída. Então, cout. E aí eu posso passar aqui, por exemplo, o nome inserido foi. E aqui eu posso passar o quê? Como que eu vou chamar? Onde que está armazenado o nome na struct? Está dentro de PS, né, que é pessoa, ps. Ponto, lá no campo nome. Então eu passo aqui ps.nome, tá? E aí eu posso colocar um endline aqui nesse caso, um ponto e vírgula, e eu vou fazer isso para os outros campos também. Então, cout, agora não é o nome, vou colocar o endereço inserido foi. E aí a gente passa o como? Mais uma vez, para acessar a pessoa a gente tem que usar o ps. Então, ps, ponto, endereço, e a gente dá um endline aqui. Perfeito? E agora, para a gente acessar
a idade, né, pra gente mostrar a idade, a gente faz um cout, que a idade inserida foi, dois pontos, e a gente passa aqui, mais uma vez, para acessar a struct, ps.idade. E aí a gente passa um endline. E com isso a gente já deve estar com o programa funcionando e printando aqui os valores que a gente recebeu e armazenou dentro da struct, certo? Então vamos lá, dar um F6 para compilar. Tirou o nosso executável aqui. Vai rodar. Cadê? Aí. Insira o nome. Beleza, vamos lá inserir o nosso nome completo. Inserir um endereço. Inserir uma idade. E vamos lá, os resultados aqui foi, o nome inserido foi o nome que eu digitei, o endereço inserido foi o endereço que eu digitei, e a idade inserida foi a idade que eu digitei. Então, é basicamente assim que a gente resolveria, um dos métodos, uma das maneiras de resolver isso aqui do jeito mais extenso possível e mais sujo seria desse jeito. A gente poderia, por exemplo, chamar funções para tratar de cada um desses assuntos, por exemplo. Uma função responsável por passar esses dados para dentro da struct, uma função para armazenar, cuidar do cadastro da pessoa, outra função responsável por printar esses dados. Mas assim, para ficar mais entendível para todos, é o jeito mais simples de se fazer essa questão de você receber valores, ser armazenado dentro de uma struct e depois você printar esses valores lá de dentro de uma struct, certo? Então, só recapitulando mais uma vez o que a gente fez, criamos primeiro um padrão de uma struct que contém, seria mais ou menos a descrição de uma pessoa. Essa pessoa tem uma idade, tem um nome e tem um endereço onde ela vive, certo? Então, a gente criou essa struct. Aí, em seguida, a gente armazenou, a gente criou variáveis para armazenar valores que a gente vai receber. Então, a gente criou uma variável dentro da nossa função main para armazenar uma idade, outra para armazenar um nome e outra para armazenar um endereço. E aí a gente foi pedindo para inserir um nome e guardamos esse nome dentro da variável que a gente criou aqui. E isso para endereço, para nome e para idade. Então essas variáveis que criamos aqui foram preenchidas por valores inseridos pelo usuário. Em seguida a gente chamou nossa struct aqui, então pessoa, e aí depois em seguida a gente passa um nome para ela, como a gente está tratando como algo genérico, a gente passou como PS, né? Poderia ser pessoa, a única coisa que trocaria seria o nome, né? Se eu colocasse pessoa aqui, por exemplo, aqui ficaria pessoa.nome, assim como para as outras embaixo, entendeu? Mas como a gente usa PS, eu vou manter com PS aqui. Então, pessoa, a gente chamou aqui o segundo nome dela, e para acessar essa struct de pessoa, a gente usa o PS, certo? Ou o nome que você tivesse colocado aqui. Perfeito? Então, para a gente acessar, a gente passa ps, ponto, o campo que a gente quer acessar. Tá? Como a gente está querendo atribuir um valor para esse campo, a gente dá o igual e passa a variável que armazena o valor respectivo de cada campo. No caso, a pessoa.nome vai receber a variável name, a pessoa.endereço recebe a variável address e a pessoa.idade recebe a variável age. Certo? E no final a gente só fez o print desses valores da mesma forma, acessando aqui a nossa struct, pessoa no campo nome, pessoa no campo endereço e pessoa no campo idade. Tá? Então é basicamente isso aí. Espero que tenha ficado claro. Se tiver dúvida, manda mensagem, não sei, ou procurando no IF. E é isso. Aí conforme o professor foi gravando, aliás, fazendo aulas, eu vejo se eu vou gravando alguma coisa no conteúdo, explicando mais com calma também, tá? Mas é isso. Se tiver dúvida também, chama o Beto, lógico, ele é o professor, não sou eu. Mas, bom, vou tentar ajudar vocês também da maneira que eu puder. Beleza, rapaziada? Valeu!